Você, mulher, que sempre teve o sonho de aumentar os seios, mas que ainda tem algumas dúvidas, o momento de esclarecê-las é agora. Confira. Cada vez mais as mulheres têm conseguido realizar o sonho de fazer a cirurgia de aumentos de seios. Mas, se tratando de uma cirurgia, é necessário que algumas recomendações sejam tomadas. Por isso, nós retornamos ao consultório do Dr. Henrique Miller, ele que vai nos esclarecer como funciona este procedimento, Dr. Henrique. Esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que é recomendada para todo tipo de paciente. Na verdade, paciente que te procura com a mama pequena ou até mesmo com a mama de um tamanho razoável, mas ela deseja um volume mamário maior, ela tem acesso a esse tipo de cirurgia sem nenhum problema. A prótese de silicone de alguma forma pode atrapalhar no diagnóstico do câncer de mama? Não, isso já está mais do que comprovado que a prótese mamária não causa o câncer de mama e não dificulta o diagnóstico de câncer de mama. Na realidade, todos os procedimentos de diagnóstico de câncer de mama, através de ultrassonografia, mamografia ou até mesmo a ressonância magnética, que neste caso ela é muito mais utilizada pelos mastologistas por facilidade de diagnóstico, elas podem identificar o câncer de mama precoce e a paciente tratar normalmente. Dr. Henrique, quais são os tipos de próteses existentes? Olha, nós temos diversos tipos de prótese, desde próteses que a gente utiliza para uma reconstrução mamária, como próteses expansoras, que eu acho que a gente poderia falar num outro momento, que são próteses mistas, que a gente vai usar com solução salina ou outro tipo de... Ela tem um silicone associado a soro fisiológico para a reconstrução. As próteses em gota, que a paciente comenta, é uma prótese em gota, uma prótese anatômica, que eu utilizo até mais em reconstrução mamária, mas também se usa na mamoplastia de aumento. Ela tem a sua vantagem numa paciente que tem uma mama muito pequena, que tu deseja um aumento com mais naturalidade, que não fique tão artificial o redondo de uma prótese, porque ela projeta mais o polo inferior da mama e o polo superior ela tem uma transição mais suave. E a prótese que a gente usa na grande maioria das pacientes, que são a prótese redonda, que vai dar uma projeção agradável, vai dar a naturalidade em determinada paciente e o plano de colocação e que vai influenciar muito nessa naturalidade que a gente pode estar falando depois. Como que se define qual o melhor tamanho de prótese para cada paciente? Essa é uma pergunta que eu acho muito pertinente, porque a paciente que chega no teu consultório, ela já chega com um objetivo. A minha amiga botou 350, eu quero botar 350. E eu acho que ela não pode ser banalizada a prótese mamária. Tu tens alguns parâmetros dentro do biotipo da paciente que vai te nortear o que tu vais decidir, até mesmo uma decisão de uma prótese anatômica ou de uma prótese redonda. Então tu vais medir o diâmetro do tórax da paciente, então tu mede a base da mama da paciente, eu uso muito como esse parâmetro a base da mama da paciente, a gente vê a quantidade de tecido mamário que ela tem no polo superior da mama, e aí numa relação até matemática, tu subtrai a quantidade de tecido mamário do diâmetro da base da mama, tu chega a um valor, vamos dizer, de uma base ideal para aquela tua prótese. Com base naquilo ali, tu tens uma noção aproximada do que tu poderia trabalhar com determinados tamanhos e tu chega num valor mais exato daquela prótese, não fica aquela coisa abstrata. Quais são os métodos cirúrgicos utilizados para a colocação do implante? Nós temos, vamos identificar como método cirúrgico, primeiramente as vias de acesso. Então nós temos as principais vias de acesso que a gente tem a via sulco submamário, que é a mais corriqueira, feita por todo cirurgião plástico, que é através de uma cicatriz no sulco da mama. As cicatrizes periareolares ou no contorno da areola ou transareolo papilar, que são cicatrizes que tu mexe no contorno da areola. E a cicatriz axilar, que é uma cirurgia, uma técnica mais recente, que é a utilização da prótese mamária via axilar. Como benefícios, cada uma tem o seu benefício e o seu malefício. Eu vejo como a via de acesso mais corriqueira e mais fácil, com a cicatriz bem inaparente, é do via sulco submamário. Os inconvenientes, eu acho que da cicatriz periareolar estão principalmente em alterações de sensibilidade de mamília areola, que isso pode ocorrer. Quanto à via axilar, eu diria que para mim o maior malefício seria uma cicatriz que ela pode se tornar exposta numa pessoa que está usando uma blusinha de alcinha, que está numa praia e levanta os braços, que é uma cicatriz que geralmente fica boa, mas ela pode se tornar um pouco exposta. Então a minha principal rotina, a minha predileção como via de acesso seria via sulco submamário.
A prótese ela vai ser colocada em alguns planos. Um plano subglandular, exatamente debaixo da glândula submamária, né? Ou plano subfacial, que é um plano que geralmente se faz via axilar, que nós temos uma fáscia que cobre o músculo peitoral, que ela é um pouco mais espessa na porção superior, ou o plano submuscular. Eu restringo as indicações do plano submuscular e plano subglandular. E o plano submuscular se torna uma escolha para mim a partir do momento que a paciente tem muito pouca mama. Então a mama é um parênquima mamário muito tênue, que tu vais botar uma prótese subglandular, aquela prótese vai ficar muito aparente. E numa prótese submuscular tu vai buscar uma naturalidade maior. De alguma forma o silicone ele pode interferir na amamentação? Olha, o silicone por si só ele não vai interferir na amamentação da mulher. O que nós podemos evidenciar dentro de uma mamoplastia ou através de uma colocação de silicone via periareolar, no qual tu tem que entrar no meio do parênquima mamário, essa abertura da mama e depois o fechamento da mama, isso gera uma cicatrização. Então, quando a gente opta por uma cicatriz ao redor da areola, isso sim pode influenciar de alguma maneira na amamentação, como nas pacientes que a gente faz mamoplastia. Mas, na grande maioria da paciente que tu coloca uma prótese mamária via suco submamário, que tu entra diretamente debaixo da glândula, tu não vais ter influência sobre a amamentação, essa paciente vai poder amamentar normalmente. Existe algum limite ou uma idade ideal para fazer esse tipo de procedimento? Olha, a idade, eu acho que a gente poderia, a partir de que idade a gente poderia estar fazendo esse tipo de cirurgia? E eu acho que isso tem muito relação com a própria puberdade e o desenvolvimento da mulher, da menina se tornando mulher, né? Então isso varia muito da menarca, na primeira menstruação da mulher, do corpo já formado. Então tu nota que a mulher, a partir dos 15, 16 anos, ela já tem um corpo formado há mais de 2 anos, né? Então ela já poderia estar fazendo a prótese de silicone. Então isso tem que analisar o contexto de cada paciente. Quanto tempo em média demora a recuperação da cirurgia e em quanto tempo a paciente começa a ver o resultado final? Bem, eu brinco com as minhas pacientes que é a cirurgia que a gente tem um prazer muito grande de fazer, porque a paciente vê o resultado praticamente imediato. Ela chega no próprio quarto, depois que tu fez a cirurgia, ela olha o sutiã preenchido com volume e ela já está feliz da vida. Então tu tens um resultado praticamente imediato, só que aquele resultado não vai ser o resultado definitivo. E isso a gente deixa bem claro, porque aquela mama está inchada, ela vai perder um pouco de volume e aí nós vamos chegar naquele resultado definitivo, mas o resultado é praticamente imediato. Por quanto tempo uma prótese pode permanecer no organismo? Esta pergunta, Gi, eu acho que é uma pergunta muito importante para a gente deixar bem claro, porque houve uma mudança no decorrer do avanço da prótese mamária. Então, desde 1963, com Cronin e Geron, quando chegou o implante de silicone para cirurgia plástica, até todo o desenvolvimento tecnológico, e hoje nós estamos na 4ª geração de prótese mamária, nós vemos que antigamente se tinha na população aquela ideia que tu botou uma prótese, tu tinha que trocar com 10 anos. Isso não coincidia com uma resposta do próprio organismo, que é uma contratura capsular, que aquela prótese começava a ficar mais rígida, culminando na necessidade da troca da prótese, retirada da cápsula que o organismo gera ao redor da prótese e colocação de uma nova prótese. As novas próteses, elas continuam desenvolvendo a contratura capsular, mas numa incidência muito menor. E esse tempo, na realidade, ele mudou. A prótese ela é colocada e existem algumas linhas, e isso o FDA nos Estados Unidos, para liberar a prótese de silicone, ele aconselha que a partir de 20 anos, se a paciente não teve nenhuma intercorrência com o implante mamário, deve-se programar uma troca eletiva. Uma troca eletiva, o que seria? Uma nova cirurgia, trocar aquele implante, botar um novo implante mamário, mesmo que ela não tenha absolutamente nada. É uma recomendação que o FDA nos Estados Unidos protocolou isso com a aprovação dos implantes mamários, e eu procuro adotar essa linha, né? Então as pacientes que têm os implantes, a gente vai acompanhando anualmente. É interessante tu ver anualmente. A grande maioria não vem, infelizmente, elas estão muito felizes com a cirurgia e não vem no consultório de rotina, mas deveria anualmente pelo menos vir um exame, uma palpação, ver alguma alteração no aspecto da prótese e ir acompanhando normalmente. No passado existia um receio de que se o silicone viesse a romper, o silicone iria migrar pelo corpo.
Hoje, após 4 gerações de prótese, existe ainda esta possibilidade? Esta pergunta também é muito boa porque essa mudança nas gerações de prótese implicou no tipo de silicone que se usa no preenchimento da prótese. Antigamente se usava o silicone gel, então uma rotura de uma prótese implicava no gel, no silicone líquido ele se esparramar e ele poderia migrar mesmo, o silicone ele migrava. Agora que se trabalha com silicone de alta coesividade, então se eu cortasse essa prótese aqui exatamente na tua frente, ela se dividiria em 2 pedaços e 2 pedaços íntegros. Então esse silicone não é mais um silicone gel, é de alta coesividade. Então, se a paciente sofre um acidente ou teve alguma intercorrência, uma rotura daquela prótese, não é uma emergência médica ter que trocar aquela prótese. A gente vai programar uma cirurgia eletiva e trocar a prótese por uma prótese adequada. Mas esse medo não existe mais. Espero que nós tenhamos tirado algumas dúvidas de você que pretende fazer uma cirurgia plástica. E graças aos e-mails que nós recebemos semanalmente no contato @programavarietá.com.br, daqui 15 dias nós retornamos com o tema face. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, encaminhe um e-mail para a gente. For the days and for the nights, the law was on her side. Who could stand when she's in demand? Her schemes and her plans, 'cause we danced on the floor and around. O nosso Varietá está chegando ao fim. Obrigada mais uma vez por você me receber aí, na sua casa. Se vocês tiverem dúvidas, algumas sugestões, por favor encaminhe para o nosso e-mail. contato@programavarietá.com.br. Um beijo e até a próxima semana. Como sempre, eu te espero. Ateliê Maria Morena e Florença Imóveis apresentam Varietá. Oferecimento Aragon Negócios Imobiliários, Academia Polo, Lazer Veste Você, Yang Sou Cirurgia Plástica e Ratan e Companhia.